Olá pessoal, bora lá. Estudo aí da função do segundo grau, também conhecida aí como função quadrática, tá bom? Já tem um vídeo sobre os conceitos iniciais e hoje a gente pretende ver aqui a questão das raízes dessa função, tá certo? O que a gente precisa saber? Ora, a gente precisa aí saber resolver a equação do segundo grau, somente isso. E aqui no canal já tem vídeos, né, sobre esse tema. Então, dado aqui uma função do segundo grau, né, que é dessa forma aqui, uma função do segundo grau, onde esse a tem que ser diferente de zero, encontrar as raízes é o que? É determinar o valor de x, tal que f de x se anule, f de x seja igual a quanto? A zero, certo? Ora, quando a gente faz f de x igual a zero, que é um f de x? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? E o que é isso aqui? Essa expressão aqui é justamente a equação do segundo grau, tá bom? Então, chegando a essa equação aqui do segundo grau, o que a gente vai fazer? Vai calcular o valor de delta. Utilizando o valor de delta pela expressão b ao quadrado menos 4ac. De onde eu tiro esse a, b e c? Ora, eu tiro daqui, ó. Né? Quando eu monto minha equação, eu peço, como eu digo, lá da função, certo? O a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e o c é o chamado termo independente. Tiro o delta, certo? Então, está aqui nossa equação, vou tirar o delta. O delta, isso aqui é uma expressão numérica, então o delta a gente tem três resultados para eles. Ou ele é positivo, maior que zero, ou ele é nulo, ou ele é negativo. Então, se ele é positivo, a gente vai ter duas raízes, né? Elas vão ser raízes reais e diferentes. Aí joga no método de Bhaskara. Então, aqui, né? Daqui vai sair uma raiz e daqui vai sair minha segunda raiz. A gente chama aí também de x' e x duas linhas. Vamos chamar x1, x2. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter uma única raiz. Ou a gente diz que vai ter duas raízes reais iguais. Se a gente jogar nessa expressão bem aqui, ó, a gente vai acabar descobrindo que o x' e o x duas linhas, na verdade, vão resultar em um mesmo número, vão ser iguais, tá certo? E por último, o delta, se for um número negativo, a gente vai dizer que não existe raízes reais. Então, essa função do segundo grau, ela não vai apresentar raízes, tá bom? E como eu já disse, tem um vídeo aí sobre cálculo aí de equação de segundo grau, como resolver. Agora, como é que fica a interpretação geométrica, né, das raízes de uma função do segundo grau? A gente já sabe que uma função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Então, dependendo desse coeficiente aqui, ó, a gente vai saber se ela vai ter concavidade para cima ou para baixo, né? Lembrando que quando A ele é positivo, a parábola vai ter concavidade e abertura para cima. E quando A for negativo, a parábola vai ter concavidade para baixo, certo? Tá bom? Então, o que foi feito aqui? Né? Na interpretação geométrica, separei aqui em dois casos. O primeiro caso é quando A ele é positivo, né? Que a parábola tem concavidade para cima. Olha só, esse primeiro bloco aqui, ó, é justamente o bloco em que... Então, esse primeiro bloco é justamente o caso em que o A é positivo. Observem todas elas aqui, a concavidade está voltada para cima, certo? E esse segundo bloco é justamente o bloco em que a gente está considerando o A negativo. Ou seja, a parábola tem concavidades aqui, ó, voltada para baixo, tá bom? Certo? O que vai alterar de um caso para outro? Vai alterar justamente, ó, o A, tá? O delta. Então, ó, se o A é positivo, concavidade para cima em todas. Agora, se o delta é negativo, não existe raízes reais. Se não existe raízes reais, é porque o gráfico aqui, que é uma parábola, ela não corta o eixo x, certo? Essa é a interpretação. Uma outra situação, o A é positivo agora com delta igual a zero. Se o delta é igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais iguais. Pensa assim como se fosse uma raiz só, uma raiz dupla, como a gente chama. Uma raiz só. Então, vou cortar o eixo x aqui, ó, só em um ponto, ó, certo? Vou cortar o eixo x aqui, ó, só em um ponto.
onde x1 é igual a x2, são as duas raízes. Por último, quando A é positivo, com cavidade para cima, e o delta é positivo, se o delta é positivo, vai ter duas raízes aí, ó, reais diferentes, x' e x2', ou x1 e x2. Então, bem aqui, ó, o que acontece aqui, ó? O gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos, tá bom? Do mesmo raciocínio desse segundo lado, ó. Se o A é negativo, com cavidades para baixo. Se o delta é negativo, não existe raiz real. Então, parábola com cavidade para baixo, só que não corta o eixo x. Se o delta é igual a zero, a parábola para baixo, mas corta o eixo x aqui, ó, só em um ponto. Se o delta ele é positivo, se o delta é positivo, parábola é para baixo, vai cortar o eixo x aqui, ó, em 2 pontos, tá certo? Então, a ideia principal é essa daí. Né? Dê um print aí, faça um esquema de vocês, desenhe, né? Faça o resumo de vocês. A ideia geral é essa. Então, resolver a equação do segundo grau, nessa altura do campeonato, você sabe muito bem. Então, bora resolver aqui alguns exercícios que exigem um pouquinho mais, né, do estudo de raízes da função do segundo grau. Tá bom? Bora lá. Como eu costumo brincar, dizer bora lá para aquelas questões melhorzinhas, né? Primeira, assinale a função que representa uma parábola voltada para baixo. Opa, uma parábola. Agora essa parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Voltada para baixo. Olha só, bora aqui para tirar um pouquinho do desconforto, do medo, do receio. Bora lá fazer o seguinte, se a parábola tem concavidade voltada para baixo, então significa dizer que lá na nossa função do segundo grau, o A tem que ser negativo, porque vai ter concavidade voltada para baixo. Qual delas aqui, ó, tem A negativo? Letra A, B, C. Letra D já está fora. Letra D não é função do segundo grau, para que eu gere uma parábola como gráfico. Letra E é uma função do segundo grau, só que observa bem aqui, ó, o coeficiente aqui é 1. O coeficiente é um número positivo, o A é um número positivo. Então, a letra D e a letra E estão erradas, tá certo? Então, bora atrás aqui, vai ser A, B ou C. Agora, a outra parte importante, ele diz, ó, é uma parábola, o gráfico é uma parábola que é tangente ao eixo das abscissas. Alex, danou-se. Me perdi todo agora. Me perdi. O que é que tu vai fazer aqui? Tu vai fazer a seguinte coisa. O que quer dizer tangente ao eixo das abscissas? Ora, o eixo das abscissas é justamente aquele... Ó, tu tem no plano cartesiano tem o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo horizontal é o eixo X, ou o eixo OX, ou o eixo das abscissas. Então, o que está acontecendo? Tu tem aqui, ó, o eixo das abscissas, que é o eixo quem? O eixo X, certo? Aí, tu vai ter que ela é tangente. O que significa ser tangente? A tua parábola vai cortar o eixo X aqui, ó, só em um ponto. Tá certo? Só em um ponto. Ou seja, ela vai ter concavidade para baixo e vai cortar aqui só em um ponto. Agora o seguinte, ó. Quando corta só em um ponto, né? Quando ele diz que é tangente, já está sabendo que corta só em um ponto. Se corta só em um ponto, é porque a parábola aí vai ter uma única raiz, ou seja, é quando o delta é igual a quanto? A zero, certo? Deixa eu tirar essa figurinha bem daqui para me gerar espaço aqui para a gente trabalhar. Pronto, então a gente está em busca justamente aí, ó, da situação em que o delta seja igual a zero. Então, bora lá, na letra A, bora determinar aqui o nosso delta. Na letra A, quem é o delta? Delta é quem? É b ao quadrado menos 4ac, certo? Onde? Quem é o b aqui? Ó? É mais 5, ou simplesmente 5. Quem é o a? É o menos 1. E quem é o c? Menos 6. Resolvendo essa continha aqui, ó, a gente vai ficar com a seguinte coisa. 25
Menos, menos, menos vai dar menos. 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24, certo? Então, aqui, ó, a gente já está vendo aqui que o delta deu quanto? Delta vai dar 1. Ou seja, o delta é um número que? Positivo. Se o delta é positivo, significa dizer que essa parábola aqui vai ter duas raízes. Então, ela vai cortar o eixo x em 2 pontos e não só em um ponto, certo? Então, a letra A não serve. Letra B, bora calcular aqui o nosso delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, bora lá. Nosso delta vai ser quem? B menos 4. Vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A menos 1 vezes C, 4. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com o quê? Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, 16. Menos menos vai ficar mais 4 vezes 4 vezes 1, 16. Então, aqui o nosso delta vai dar 32. Ou seja, de novo, o nosso delta deu um número o quê? Positivo, certo? Então, vou cortar o eixo x aí em 2 pontos e não é isso que a gente quer. Tem que ser a letra C, né, cara? Bora lá. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quem vai ser aqui o nosso delta? B, 4 ao quadrado menos 4 vezes A menos 1 vezes C menos 4. Certo? Então, quem vai ser o nosso delta? 4 ao quadrado é 16. Joguinho aqui de sinal. Menos, menos, menos vai dar menos. 4 vezes 1 vezes 4 vai dar 16. Olha só que maravilha. 16 menos 16, 0. O delta é igual a 0. Se o delta é igual a 0, significa dizer que essa parábola vai ter concavidade para baixo e vai ter uma única raiz, ou seja, vai cortar o x aqui em um único ponto. Então, a resposta aí para nós é a letra C. Tá certo? Dá uma respirada, levanta, toma uma água, né? Senta de novo, dá uma recapitulada no que foi feito, tá certo? E bora lá. Segunda questão. O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais bx mais c tem uma só interseção com o eixo OX. Cara, quando ele diz que tem uma só interseção com o eixo x, quer dizer que o gráfico toca o eixo x em um único ponto. Cara, e quando acontece isso, que toca o eixo x em um único ponto, quer dizer que vai ter uma raiz dupla, uma única raiz. Então, delta aqui vai ser igual a quanto? A 0. A gente já sabe disso. Olha só. E corta o eixo y. Ó, y é eixo y, viu, doidão? E corta o eixo y em 0, 1. Cara, o que significa isso? Vou desenhar bem aqui, mas apago já. Ó, aqui, ó. Tu tem aqui, eu vou desenhar só o eixo y. Tu tem aqui o eixo y. Tu vai ter um gráfico lá que é uma parábola. A gente não sabe se a concavidade é para cima, se é para baixo, porque não diz nada sobre o A, certo? Posso supor que seja para cima. Tanto faz. O mesmo raciocínio seria fosse para baixo. Se corta em 0, 1, significa bem aqui eu vou cortar o eixo y nesse par ordenado aqui, ó, 0 e 1. Ou seja, vou cortar o eixo y no valor quanto? 1. Olha, cara, se cortou o eixo y no valor 1, então significa dizer que na nossa função lá do segundo grau, o valor de C, né, onde representa que corta o eixo y, então o valor de C aqui vai ser quanto? 1. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. O valor de C vai ser quanto? Vai ser o valor de C vai ser exatamente quanto? O valor de C vai ser 1, certo?
Então, bora lá. É isso que a gente precisa saber. Então, ele quer saber qual é a relação entre os valores de A e os valores de B, né? Obedece a qual relação dessa daqui? Cara, tá feita a questão. Já tá resolvida. Ó, o que a gente sabe? Que o delta tem que ser igual a quanto? A zero. Mas quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E isso aqui, que é o nosso delta, tem que ser igual a quanto? A zero. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Opa, só que o C vale quanto? 1. Então, a gente tem que B ao quadrado menos 4 vezes A vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4A, né? Igual a zero. Então, olha só, bora deixar o B. Bora deixar o B isolado aqui no primeiro membro. Que é B ao quadrado. Menos 4A passa para lá 4A. Que quando somar com zero, então B ao quadrado vai dar quanto? 4A. Então, nossa resposta aí é a letra A. Beleza? Tranquilo até aí? Certo? Então, duas questõezinhas aí que envolvem aí, os conceitos de raízes, tá bom? Mas isso não é aquela coisa de pega a equação, pega a função do segundo grau e resolve lá. Não, aqui ele exige um pouquinho mais de ti. Tá bom? E bora lá, exemplo 3. O gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 10 intercepta, toca, corta o eixo das abscissas nos pontos A e B. Gente, quando o gráfico corta o eixo das abscissas, então lá onde corta são justamente quem? As raízes. Se está cortando os pontos A e B, então significa dizer que essa parábola aqui, né, é uma função no segundo grau. Essa parábola, ela vai ter concavidade para cima, porque o A é positivo. E vai cortar o eixo X aqui, ó, em 2 pontos. Esses 2 pontos, ele chamou de ponto A e ponto B, certo? Então, ele quer saber a distância AB é igual a quanto? A distância AB, a distância de A até B, é igual a quanto? Olha só. Então, se esses 2 pontos aqui são justamente onde corta o eixo X, são as raízes. Então, bora determinar as raízes dessa função do segundo grau. Como é que a gente faz? Determinar as raízes, só fazer f de x igual a quanto? A zero. Mas quem é nosso f de x? É x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Certo? Então, bora lá. Quem vai ser aqui o nosso valor de A, B e C? Isso aqui a gente já sabe, né? Pelo amor de Deus. Essa altura do campeonato, A igual a 1, B igual a 3 e C igual a quanto? A menos 10. Bora determinar o delta. Então, bora lá. Quem é o delta? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser B, 3 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 10. Certo? Então, quem vai ser aqui o delta? 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 10, o menos com menos aqui é mais, 4 vezes 1 vezes 10 é 40, então delta aqui vai dar quanto? 49. E 49 tem uma raiz legal aí que é 7, né? Então aqui tá belezinha. Pronto, a gente saiu vendo aqui, ó, certo? Para encontrar as raízes. Então, encontrado o delta, a gente vai usar o método lá de Bhaskara, né? Que diz o seguinte, ó, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre quanto? 2a. Então, quem vai ser o x? Menos b. O b é 3, então vai ficar menos 3 mais ou menos raiz de delta. O delta é 49. Sobre 2 vezes A, que o A é 1, certo? Então, quem vai ser aqui o nosso x? Menos 3, mais ou menos, raiz de 49 é 7, 2 vezes 1 é 2.
Então, bora aqui separar os casos. Bora chamar essa aqui de x', bora chamar essa aqui de x duas linhas. Ou x1, x2, tanto faz. Menos 3. Bora aqui por cima, bora usar o mais, esquece menos. Mais 7 dividido por quanto? Por 2. Pode deixar armado, deixei quietinho. Pode deixar para resolver. Menos 3, esquece o mais agora, usa o menos. Então vai ficar menos 3, menos 7 dividido por quanto? Por 2. Menos 3 com mais 7 vai dar 4. 4 ao ser dividido por 2 vai dar justamente quem? 2, certo? E aqui, menos 3 com menos 7 vai dar menos 10. Menos 10 dividido aí por 2, isso aqui vai dar quanto? Menos 5. Então pronto, ó. Achamos aqui ó, as duas raízes. Uma é 2, outra é menos 5. Então, bem aqui ó, no nosso gráfico, né, a gente vai ter o seguinte, ó, como ele está orientado aqui de acordo com o plano cartesiano, a gente vai botar primeiro o valor negativo aqui, depois o valor positivo, né? Então, o nosso valor de A, no caso, vai ser quem? Vai ser menos 5, uma raiz, e o nosso valor de B vai ser quem? 2. Então, bem aqui, ó, o nosso A, ele é menos 5. Então, corta aqui no menos 5. E bem aqui no valor de B, vai ser quanto? 2. Certo? Então, quem vai ser a distância agora entre esses pontos A e B, do menos 5 até 2? Pode usar os conceitos de módulo aí e tal, mas vai fazer aqui de outro jeitinho. Ó, o que está acontecendo? Tu está saindo aqui do menos 5. E vai chegar bem aqui aonde? No 2. Lembra que tu tem um zero mais ou menos aqui, né? Do menos 5 até o 0, vai gastar quanto? 5. Do 0 até o 2, vai gastar quanto? 2. Então, ao todo, tu vai gastar aqui uma distância de quanto? Para sair do menos 5 e chegar no 2. Uma distância de 7. Então, a resposta aqui é a letra C. Certo? Beleza? Pessoal, o exemplo 4, na verdade, ele foi o exemplo que já fez anteriormente, tá bom? Então, desconsidere aqui. Ou então, fala o seguinte, fica como exercício aí para ti. Tenta reforçar isso aqui, tá bom? Bora lá, exemplo seguinte. Exemplo 5. O número de pontos comuns aos gráficos das funções f de x e g de x. Então, eu quero saber o seguinte, ó. Essa função f aqui é uma parábola, a função g é uma parábola, certo? Elas vão ter gráficos, né? Esses gráficos pode ser que se toquem ou não. Então, eu quero saber, no caso em que se toquem, quais são os pontos comuns. Então, olha só, eu peguei a representação bem aqui dessas duas funções e construí o gráfico delas aqui, ó. Então, bem aqui, ó, a função f, tá bem que o gráfico dela. Parábola, com cavidade voltada para cima, ó, porque o A é positivo, certo? O que a gente pode saber daqui? Corta o eixo y no menos 2, está aqui bonitinho, certo? Tá bom? As raízes aqui não são exatas. O gráfico da função g. Tá aqui o gráfico dela, a função g, certo? O gráfico dela é isso aqui, ó. Tá bom? Com cavidade para baixo aí. Pelo desenho, pela representação aqui, ó, geométrica, né? A gente já está vendo que esses dois gráficos não se cruzam. Então, não tem pontos em comum. Então, a resposta é a letra A. Só que a gente não vai fazer dessa forma, tá certo? Porque às vezes tem umas funções em que a construção do gráfico dela é muito mais complexa, né? Fazer cada um desses gráficos e jogá-lo no plano para depois determinar a interseção, que são os pontos comuns. Então, em situações desse tipo, a gente vai fazer a seguinte coisa. Quando a gente quer saber pontos comuns de funções, então, se a gente der uma função f e uma função g, se você quer saber pontos comuns, basta fazer f de x igual a g de x. Então, f de x, isso aqui vale para qualquer função, tá bom? F de x é igual a g de x. Mas que é f de x? É x ao quadrado menos 2 igual menos x ao quadrado menos 4. Eu vou organizar isso aqui, ó. Tá com a cara de uma equação do segundo grau.
Então, bora organizar. X ao quadrado menos x ao quadrado vai mais x ao quadrado, menos 2, menos 4 vai mais 4. Igual a quanto? A 0. Levei todo mundo, ficou ninguém, 0. X ao quadrado com x ao quadrado é 2x ao quadrado. Menos 4 com mais... Menos 2 com mais 4, mais 2, igual a quanto? A 0, certo? Se quiser, deixa dessa forma, não tem problema não. Só que bora fazer na forma simplificada. Vai dividir todo mundo por 2, então a gente tem com x ao quadrado mais 1 igual a quanto? A 0. Então, ó, a gente resolveu aquela sentença e chegou bem aqui nessa equação do segundo grau. O que vai acontecer aqui? A gente vai atrás do delta. Se o delta der positivo, né, essas funções aí elas vão se tocar, esses graus vão se tocar. Positivo ou nulo. Agora, se o delta der negativo, elas não têm ponto em comum. Então, bora lá. Quem vai ser o valor aqui, ó, de A, B e C nessa função? Nessa equação, perdão. O A é o coeficiente de x ao quadrado, é 1. O B é o coeficiente de x, que não tem termo em x. Observa aí, ó, eu tenho x ao quadrado, não tenho x e já tenho termo dependente. Então, B é quanto? 0. E o C, aqui, ó, termo dependente, que é mais 1, ou simplesmente 1, certo? Então, bora lá. O que vai acontecer agora aqui, ó? A gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Feito isso, bora calcular o valor de delta. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quem vai ser o delta? B, 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. 0 menos 4, menos 4. Ou seja, o delta aqui, ó, resultou em um número o quê? Negativo. Se o delta é negativo, significa dizer que essas duas funções não têm pontos comuns. Certo? Não tem pontos comuns. Então, a resposta aqui, quantidade de pontos comuns é 0. Certo? Belezinha? Bem, fique aí como exercício, ó. Eu vou já dar o gabarito aqui em seguida, mas dá uma pausa aí no vídeo e tenta resolver a questão, certo? Se lance a resolver, se propõe a resolver. É um exercício. Sejam funções definidas por f de x, está aqui, e g de x, está aqui. A respeito da representação gráfica dessas funções no sistema cartesiano, podemos afirmar que se interceptam onde? Um ponto, em 2 pontos? Em quais quadrantes, né? Ou elas não se interceptam? É o mesmo raciocínio do exercício 5. Ah, mas aqui está do primeiro grau, isso não tem problema. O que tu vai fazer? F de x vai ser igual a quem? A g de x. Resolve tua equaçãozinha lá, certo? Do mesmo jeito que a gente fez. Com respeito aos quadrantes, significa dizer o seguinte, ó, que aqui no plano cartesiano, isso aqui quem é? O primeiro quadrante. Isso aqui é o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E por último aqui, ó, quarto quadrante, certo? Então, eles vão se interceptar em quantos pontos? E em que quadrante vai estar esse lugarzinho que eles vão se cruzar, vão se tocar, tá certo? Valeu! Trago já o gabarito. Então, olha só, se a gente fosse construir o gráfico dessas funções, essa função f, realmente, ela não é uma parábola, tá bem aqui, ó, é uma reta, a função f. O gráfico da função g, essa aqui tudo bem, vai resultar aqui uma parábola, certo? Se fôssemos construir o gráfico, tá bem que o gráfico dela é bonitinho, ela se toca onde? Em um único ponto, ou seja, tu deve ter encontrado um delta igual a 0 na tua equação lá do segundo grau. Vai cortar em um único ponto, certo? E esse ponto aqui, ó, ele vai estar em que quadrante? Observe que ele vai estar no primeiro quadrante. Então, a resposta aí é a letra A, tá bom? A grande dúvida é o seguinte. Sem o auxílio do gráfico,
Como é que tu faria para determinar justamente que ele está no primeiro quadrante? Essa é a pergunta, né? Como é que tu faria para determinar esse ponto e dizer com certeza, ó, esse ponto está no primeiro quadrante? Meditem um pouquinho. Um abraço. Se possível, se inscrevam no canal. Saúde e paz. E valeu!